Então, bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando de Início de hoje com a pergunta de Gabriel Moss. Olá, professor. Primeiramente, meus parabéns pela divulgação da psicanálise de forma tão clara e didática. Sou estudante de psicologia e seus vídeos têm me ajudado a compreender alguns conceitos com maior propriedade. Gostaria de saber qual a sua visão acerca da medicamentalização como tratamento em conjunto com a psicanálise. Obrigado, um grande abraço, Gabriel. Uma pergunta muito contemporânea. De fato, há 20 anos atrás se colocava um grande consensual divisor de águas: ou você vai fazer psicanálise, ou você vai falar, ou você vai tomar uma medicação, e as duas coisas a gente admite em determinados casos, e nunca a mesma pessoa fazendo as duas coisas, né? Nunca ao mesmo tempo praticando a psicanálise e administrando medicações, né? Porque isso intervém na transferência, isso produz um efeito de indução, efeitos de poder que são próprios da relação de medicalização. No entanto, a coisa evoluiu bastante a partir do momento em que, nos últimos 10, 15 anos, nossa cultura passou a ser uma cultura extremamente medicalizada. Hoje a gente tem importantes movimentos contra a medicalização da infância, contra as crianças tomando Ritalina em dose assim massiva, as crianças tomando antidepressivos, e isso é só mais um capítulo, né, do processo mais global, mais genérico de autorregulação psicotrópica, né? Com substâncias legais e ilegais. A gente está cada vez mais à vontade com essa ideia de modalizar a nossa experiência subjetiva, né? Seja para incrementar o nosso desempenho, seja para aumentar o nosso laço com o outro, seja para aumentar nosso potencial perceptivo, seja para reduzir o sofrimento. Na análise, essa é uma questão que deve ser, então, minha versão do assunto, discutida como a gente discute qualquer outro procedimento, inclusive o procedimento médico. A gente deve trabalhar para que nossos analisantes se coloquem como sujeitos dos tratamentos dos quais eles se veem envolvidos. Que eles se responsabilizem, possam tomar decisões, possam se informar, possam se dedicar a tudo aquilo que intervém na sua corporeidade, intervém na indução de certos estados psíquicos. Então é sempre uma decisão clínica, né? Se deve ou não tomar um antidepressivo, se deve ou não suspender um antidepressivo, né? Antigamente isso era um assunto assim que os especialistas deviam discutir em separado. Então o psicanalista ligava para o psiquiatra ligava para o psicólogo ligava para o neurologista, e havia assim um debate que deixava em segundo plano o próprio sujeito, que tem que ocupar o lugar de agente da sua experiência de tratamento, da sua experiência de cura, da sua experiência de cuidado, né? Essa decisão então envolve considerações como: que tipo de medicação vai ser tomada, né? Vai ser uma medicação para um momento de crise, para um momento suportivo, então diante de uma crise de pânico, em que a vida do sujeito está muito limitada, que ele não consegue sair de casa, que ele não consegue deixar os seus pontos de referência. Eventualmente uma medicação ajuda ele a o quê? A produzir as experiências que vão permitir que ele prescinda desse sintoma. Também em casos de, por exemplo, sintomas obsessivos graves, em casos de psicose, em que a medicação em geral é crônica, ela é de longa duração, envolve ajustes constantes, e que muitas vezes o sujeito se indispõe com isso, né? A história da paciente americana que conta a sua experiência com a bipolaridade ou com a psicose maníaco-depressiva. Ela diz que com a medicação fica tudo muito mais ajeitado, muito mais adequado, mas sem brilho, sem aquele frisson, sem aquele gosto e graça que a vida tinha sem a medicação. Então essa é uma escolha que devia ser realmente ponderada a partir da divisão de cada sujeito, a partir da posição desejante de cada um, a partir de uma ética compatível com a da psicanálise. Diria, a tomar a medicação de forma, vamos dizer assim, inconsequente, como muitos, infelizmente, na nossa cultura passaram a fazer, né? Hoje não estou muito bem, tomo um antidepressivo, eu tomo mais uma semana, depois paro de novo, volto numa espécie assim de alquimia
que no fundo produz estados defensivos, né, diante de um conflito, diante de uma perda, né? O caso clássico daquela pessoa que está vivendo um momento de tristeza, dificuldade, perdeu alguém querido. Chega aquele amigo ou às vezes até um próprio terapeuta e diz: por que não tomar um antidepressivo? Não, essa é obviamente uma situação que a gente não recomenda que isso seja feito. Então, qual seria o ponto em que a medicação se torna realmente interessante? É no ponto limite em que o trabalho psíquico não está conseguindo ser feito. Em que o sujeito pode não dizer nessas palavras, mas ele experiencia que a coisa passou do limite do suportável, né? Ele não se suporta mais, ele não suporta mais a angústia, ele não suporta mais aquele sintoma. De tal forma que ela passe a ser, então, um elemento ativante para o progresso, né? Para a simbolização, para a investigação sobre o desejo amordaçado naquele sintoma. E não uma forma de evitar conflito. E não uma forma de evitar angústia, vamos dizer assim, generalizada, que é algo que não se pode prometer e que acaba levando a relação com a medicação ser um sucedâneo de uma relação com qualquer outra substância psicoativa com a qual a gente pode desenvolver uma dependência. Nos usos mais crônicos, a gente encontra isso, né? O sujeito, ele desaprende a dormir, ele desaprende a comer, ele esquece como faz para desejar, no sentido sexual, da potência sexual. Isso como, às vezes, efeito direto ou indireto de medicações, tipo indutores de ereção, e que fazem com que a vida, então, a partir daquele momento, seja com aquilo, ou seja reduzida àquela situação. Por exemplo, o sujeito toma antidepressivo frequentemente e diz: olha, a vida ela fica mais acolchoada, né? Quer dizer, eu não sinto as quinas, as pancadas, os maus encontros, mas eu também não sinto, assim, uma grande experiência intensa, brilhante e um encontro fulgurante, porque tudo foi, vamos dizer assim, reduzido a uma espécie de espaço ou zona de conforto. Bom, isso é legal? É legal, mas isso pode ser uma grande limitação também. Essa decisão, como é que a gente vai saber? Caso a caso, é naquele sintoma, é naquela transferência, é na ética que vai se formando ao longo do tratamento com relação ao que pode um analisante, não só o que pode um analista. E eu recomendo, sobre essa questão, 2 trabalhos, né? Um trabalho de um psiquiatra carioca muito interessante, chamado Orlando Coser, né? As metáforas farmacoquímicas com o que vivemos. É um estudo sobre, inclusive, marketing de medicações, e ele vai mostrando como a gente aprende a se observar, como a gente ressignifica, se enxerga, se lê, se subjetiva a partir das medicações. Medicação não é uma coisa assim que é simplesmente um objeto, uma substância que entra no seu corpo. É um discurso que entra junto com essa substância. Por isso existe toda uma clínica hoje contemporânea e cada vez mais expansiva, né, da psicanálise com os fracassos psiquiátricos, né? Ninguém esperaria entrar num psiquiatra e passar o resto da vida tomando uma medicação. Isso, por mais que se diga que as doenças mentais são doenças crônicas, isso é bastante falacioso quando empregado num sentido assim mais genérico, mais amplo, né? mais irrestrito. E eu recomendaria também um trabalho inspirado no do Orlando Coser, da Dulce Copedé, sobre o sofrimento na depressão, né? Sofrimento ressignificado, né, produzido como uma narrativa a partir das ofertas de medicação, né? É um trabalho recente, um mestrado que eu orientei lá pela USP, excelente, daqui a pouco vai estar disponível online no banco de teses do Instituto de Psicologia da USP. Para receber o nosso Falando Nisso em primeira mão, clique aqui no Aqueronta Mover. É isso, gente.